Hoje no Paraná Business, nosso convidado é Elilson Alonso, que foi presidente na América Latina do HSBC, dos maiores bancos do mundo. Emilson, depois de tanto tempo, 15 anos de HSBC e quantos de carreira? 3 décadas pelo menos de carreira? Já agora em dezembro eu completo 35 anos de trabalho, de carreira, essa carreira profissional, e uma carreira que me deu muito orgulho e muito prazer de fazer. Esse trabalho, esse planejamento, a estratégia de uma carreira, como é que foi para você desde o princípio e chegando a um ponto máximo que é dirigir um banco do tamanho do HSBC, respondendo por toda a América Latina, como foi até agora recentemente, quando você tinha sede no México? Olha, na verdade, falar que você planejou uma carreira é uma coisa um pouco, no meu caso particular, uma coisa que não é verdadeira. Na verdade, eu sempre quis crescer, eu sempre quis ter uma carreira, eu coloquei o trabalho como grande importância na minha vida pessoal. Eu me dediquei muito ao trabalho. Eu tinha um sonho, eu queria ser um grande executivo. Mas eu nunca planejei muito as coisas aconteceram e à medida que eu via oportunidades, eu ia me juntando a essas oportunidades, me dedicando e trabalhando e crescendo. Tive sorte, e é importante falar isso, tive sorte, conheci algumas pessoas na vida que me deram oportunidades e aliado a um pouco do talento que eu acho que eu tive, então isso gerou uma carreira bem-sucedida. Mas às vezes, quando eu digo sempre, quando o cavalo encilhado passa na sua frente, você tem que montar nele. Tem que perceber a oportunidade, então. E Exatamente. aí, vamos lembrar também que é um ramo muito competitivo. Você está numa organização que tem milhares de pessoas, todas pretendem crescer, e alguns diferenciais são importantes. Quais você acha que são realmente fundamentais? Olha, eu acho que você tem que ter algumas características. No meu caso, em particular, eu sempre trilhei um caminho pela área financeira. Eu fui diretor financeiro, gerente financeiro, diretor financeiro e, como dizem os americanos, Chief Financial Officer, né? De várias empresas. Trabalhei no Citibank, trabalhei no HSBC, trabalhei em outras indústrias. Nesse caso, essa característica, trabalhar nesse setor, me deu uma característica importante de, obviamente, trabalhar duro, trabalhar forte, mas muita gente faz isso, e uma característica de sempre procurar me antecipar um pouco às coisas e procurar atender ao primeiro executivo da empresa, como eu trabalhei próximo a ele, de forma que eu pudesse me antecipar aos problemas que a empresa viria a ter. Essa questão da iniciativa, eu acho que foi uma coisa importante para conseguir obter as oportunidades que me foram dadas. E a carreira não termina quando encerra um ciclo como esse. Na verdade, agora tem um campo para outra carreira também bastante importante, que é a participação em conselhos de administração de grandes empresas. Esse é o seu projeto aqui para frente? Isso é o que eu tenho buscado, porque eu acho que depois de 15 anos de HSBC, 24 anos no mercado financeiro, com várias experiências nesse mercado, vivendo no México, vivendo no Brasil, tendo circulado o mundo, porque eu trabalhei no comitê executivo do HSBC por 4 anos. Éramos 12 executivos que administrávamos o HSBC no mundo, subordinados ao presidente do banco. Então eu acho que eu aprendi muita coisa. Eu adquiri muita experiência. E essa experiência que eu aprendi no mundo, na América Latina e no Brasil, acho que me dá uma possibilidade de ser membro de um conselho de administração de empresas e adicionar valor a essas empresas. Isso representa, então, levar a experiência nos momentos de reunião das empresas, a visão de mercado, o que se pode ou não se pode fazer, sem ter uma necessária presença nessas empresas, o que possibilita atender a mais de uma empresa. Exato. Na verdade, o trabalho do membro do Conselho de Administração, ele é mais no sentido de acompanhar as estratégias da empresa, a administração da empresa e, com a sua experiência, dar alguns tipos de opiniões para esta empresa a respeito da estratégia, no meu caso em particular, dos aspectos financeiros, do financiamento dessa estratégia, dado o meu conhecimento no mercado financeiro, e das possibilidades em termos de mercado internacional, América Latina e no exterior em termos de exportação e outros mercados. Trabalhando numa grande empresa por tanto tempo, que tem uma visão multinacional, como é o Brasil hoje dentro dessa estratégia de crescimento, que vale para essa empresa e para outras que vêm para cá? Isso, a maior parte das empresas, né, hoje as que não estão no Brasil, as grandes empresas multinacionais, se arrependem pelo fato de aqui não estarem. Então, os bancos, no caso que eu conheço bem, e outras multinacionais que a gente acompanhou como clientes do próprio banco, eles têm um respeito profundo pelo Brasil, pelo mercado interno que o Brasil tem, pela plataforma que o Brasil é para as grandes multinacionais, para as grandes empresas estrangeiras, para os grandes bancos.
Obviamente, o Brasil tem um potencial enorme, todos nós sabemos, hoje muito vinculado ao ramo de commodities, a agropecuária, a parte de minerais e a parte de petróleo, né? Mas o Brasil tem um potencial no seu mercado de consumo de quase mais de 180 milhões de pessoas que estão se movendo uma migração social importante para classes com maior poder aquisitivo. E, nesse sentido, são uma grande oportunidade para as suas empresas como mercado. O Brasil também, obviamente, com menos ênfase, porque aí você tem problemas estruturais, pode servir como uma plataforma para produção, para desenvolvimento, produção e exportação. E, nesse sentido, fatores como infraestrutura e educação são fundamentais, e isso é um gargalo que o Brasil tem. E para entender um país assim tão complicado, com um custo alto, chamado custo Brasil, com uma complicação burocrática tão grande, imagino que com os colegas do banco de outras áreas, seja sempre uma curiosidade. Como é que um país desse anda com tantas amarras? Isso é sempre um desafio, porque quando você olha em particular o mercado financeiro brasileiro, é um mercado altamente desenvolvido e bastante regulado também, né? E isso é sempre, os produtos têm uma característica própria no Brasil. O Brasil sempre tem uma característica de jabuticaba, que é uma fruta que só dá no Brasil, né? E então, quando você vai explicar isso para os colegas de outros países, o sistema financeiro em outros países é muito mais simples, principalmente nos países desenvolvidos. E aqui as coisas são um pouco mais complexas. Talvez isso também seja uma vantagem para nós brasileiros, porque nos ensina a trabalhar com aspectos complexos, né? A sua vivência mais recente foi no México, sediando a HSBC na América Latina a partir de lá. Que paralelo nós podemos fazer? O que é que o México fez de diferente do Brasil para conseguir uma integração maior com o capital internacional? Olha, o México tem um exemplo muito particular, porque sendo parte do NAFTA, do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele tem um parceiro comercial fantástico, que são os Estados Unidos. E o México é hoje uma grande plataforma de produção e exportação para os Estados Unidos, competindo inclusive com a China, né? México tem estrutura, tem mão de obra para competir com preço para os Estados Unidos, e dada a proximidade e ao acordo de livre comércio que ele tem com os Estados Unidos, tem uma vantagem competitiva importante. Então, quando você tem um parceiro de negócio como os Estados Unidos muito próximo, você já tem aí uma vantagem. Então, o norte do México tem um setor industrial muito forte, muito desenvolvido, de ponta realmente, com empresários e empresas de alta qualidade. Uma outra coisa que o México fez, que me pareceu muito interessante, é que a infraestrutura no México parece que vai mais rápido que no Brasil. As concessões, os investimentos em infraestrutura, aeroportos, portos, estradas principalmente, eles vão de uma forma mais rápida, a sua implementação é mais rápida, até porque não tem toda uma burocracia, talvez, que a gente tem aqui no Brasil. Ideologicamente, o México, ele pensa muito mais como pensam os americanos, com mais a livre iniciativa, e então não há grandes dúvidas se o Estado é que deve tomar conta da atividade ou se é o empresário. Lá, o Estado é dono, talvez, da atividade, mas o empresário recebe concessões e tem um pouco mais de liberdade para trabalhar, menos impostos e a mão de obra mais barata porque ela é menos custosa para o empresário. Nós temos intervalo e já voltamos com o Paraná Business. Estamos conversando com o Emilson Alonso, que presidiu o HSBC para a América Latina. E na sequência nós falamos sobre a ameaça de crise que acontece na Europa, de que forma nós podemos ser atingidos por aqui. Já voltamos. Nós estamos conversando com o Emilson Alonso, que está deixando, depois de 15 anos de trabalho no HSBC, a presidência do Banco para a América Latina. Ele vai começar agora uma nova etapa da sua vida como conselheiro de outras grandes empresas no Brasil. Emilson, oportunidades que nós temos aqui na América Latina. Você acha que o Brasil aproveita pouco o fato de outras regiões não terem tanta industrialização? Teríamos mais mercado a explorar aqui na própria vizinhança brasileira? Olha, eu acho que sim, o Brasil é hoje uma referência na América Latina para todos os países, inclusive para o México. Os mexicanos, que são talvez depois do Brasil os mais avançados na América Latina,
nos veem com muito bons olhos e admiram o trabalho que foi feito nos últimos 8, 10 anos, os últimos 15 anos no Brasil, no seu desenvolvimento para coibir a inflação e fazer o desenvolvimento. Países na América Central, aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, os latino-americanos têm uma enorme admiração pelo Brasil, são mercados menos sofisticados, onde eu acho que existe uma enorme oportunidade dos produtos brasileiros serem bem aceitos. Então, eu acho que falta um pouco de agressividade do nosso empresário local, do empresário brasileiro, e aqui do Paraná, porque nós temos vizinhos, países como Paraguai, Uruguai, Argentina, são os nossos vizinhos aqui, né? A Bolívia não está longe também. Eu acho que faltaria um pouquinho mais de agressividade para que a gente pudesse entrar nesses mercados com os nossos produtos, que não precisam ser extremamente sofisticados, né? E que são mercados que aceitam bem os nossos produtos, para poder participar do desenvolvimento desse país, que não tem indústrias, que não tem grandes desenvolvimentos e que dependem da importação de produtos estrangeiros. E, no caso, o produto brasileiro está muito próximo e pode atendê-los muito bem. Quando há disponibilidade de capital mundialmente, buscando outras alternativas, o que é que falta para o Brasil para entrar para valer nessa competição? Olha, eu acho que aqui nós temos, como você comentou no bloco anterior, nós temos algum problema de burocracia, né? Excesso de impostos. Não que o capital internacional não pague impostos. Ele paga o imposto que você definir. Acontece que os impostos aqui no Brasil são extremamente elevados. E quando você é obrigado a trazer plataformas de produção para o Brasil para poder competir aqui em condições de igualdade. Porque senão para importar, os impostos são excessivos. A burocracia que nós temos para abrir empresas e para circular mercadorias. Você vê a questão do ICMS entre diversos estados, a competição nesse assunto, e esse é um assunto que precisa ser atacado pelo governo, o governo federal parece que quer atacar, mas que é um entrave na livre circulação de mercadorias no Brasil. Então, são variáveis importantes. A mão de obra, o custo da mão de obra e as leis que regem a mão de obra, não do ponto de vista do direito do trabalhador, mas os custos que inserem sobre a mão de obra, e cada vez que você bota mais custos no emprego, né, para você ter um emprego que custa mais caro, diminui o trabalho formal, o trabalho vai para a informalidade. Então, se você tem investidores estrangeiros, você não pode oferecer uma informalidade, nem um sistema de custos ou de relações trabalhistas extremamente complexo, como é o brasileiro. Na última crise que tivemos, que teve a sua origem nos Estados Unidos, o Brasil se assustou, mas superou. Agora nós temos outra ameaça que surge na Europa, que fica nessa indefinição, pode se agravar ou não. O Brasil supera essa outra situação? O que é que pode acontecer? Eu tenho a impressão que sim, sou muito otimista. Eu acho que para superar dadas as condições de contorno que o Brasil tem hoje, eu acho que para superar este novo desafio que é a crise europeia, o Brasil depende mais de si próprio do que de terceiros. Obviamente, nesses primeiros momentos, quando você não sabe se a Espanha ou a Itália vão entrar no sistema de ajuda financeira, se a Alemanha será capaz de fazer o atendimento, se a Grécia sai, como amanhã nós vamos ter as eleições na Grécia, sai do euro ou não sai do euro. Nesses momentos de crise, de pico de crise, você tem uma certa parada do capital, da entrada do capital estrangeiro. Mas à medida que essas questões se desanuviam, o capital volta a investir. E você tem que dar ao capital internacional condições para que ele invista e obtenha retornos. Obviamente, condições para que ele invista e tenha retornos dentro da atividade produtiva de interesse do país, que é a parte de desenvolvimento, tecnologia, transferência de tecnologia, criação de indústrias, criação de empregos. Não, efetivamente, no capital especulativo, no capital financeiro, com taxas de juros. Parece que por aí nós vamos bem. Apesar de que hoje uma parte do capital não vem, que é o capital especulativo, mas esse capital não nos preocupa, porque me parece que esse capital é um capital que vem e vai só à busca do ganho financeiro. O que nós precisamos ter é dar condições. E eu sou otimista, eu acho que o Brasil consegue superar essa crise. Obviamente, temos que manter a disciplina, temos que manter os contratos, temos que manter as oportunidades abertas e não podemos ser muito protecionistas com a nossa indústria. Porque quanto mais proteção você faz na sua indústria, mais difícil do capital vir para cá.
porque você é uma via de duas mãos a entrada de capitais, as exportações e as importações. Você tem que deixar todos os mecanismos abertos. Apesar da sua vivência internacional, profissionalmente, sua escolha de cidade foi por Curitiba, que você está com a família. Como é que você vê esse momento para o Paraná? Você tem expectativa, esperança de retomada novamente da vinda de empresas, de crescimento econômico? Eu acho que sim. Eu acho que nós temos todas as condições de trazer o Paraná e conseguir fazer as retomadas de desenvolvimento que tivemos em alguns anos recentes, né? Hoje nós temos um parque instalado. Eu estou no Paraná desde 1997, são 15 anos, e quando aqui cheguei, poucas indústrias nós tínhamos. E hoje isso se desenvolveu muito mais. Eu olhando 15 anos para trás, eu vejo como Curitiba se desenvolveu. Até você olha o tráfego em Curitiba, hoje a gente reclama, né? Puxa, muito tráfego. Por quê? Porque há um desenvolvimento de uma classe média urbana, né, que veio muito e migrou de outros estados para o Paraná, atrás das oportunidades que foram criadas pelo desenvolvimento industrial no Paraná. Eu acho que a gente pode, com uma política industrial bastante focada, continuar atraindo capitais e investimentos para o Paraná e para Curitiba, que é uma cidade extremamente bem vista no Brasil. Você fala para todo mundo que mora em Curitiba, as pessoas, puxa, que beleza, porque é uma cidade vista como muito decente para se morar, né? Mas da parte do governo, qual deveria ser a atitude num momento como esse, que o governo criou expectativa, agora as pessoas esperam boas notícias, a chegada de empresas, o quadro mudou, já não é mais como antigamente, porque nós temos hoje muitos estados que cresceram aproveitando o período que o Paraná ficou estagnado, conseguiram buscar grandes empresas. Isso, mas eu acho que o Paraná e Curitiba em particular tem o respeito na comunidade industrial, na empresarial brasileira, de ser um lugar estável, onde tem boa mão de obra, boas escolas. Isso é fundamental para quem vai montar uma indústria. Obviamente tem um governo que olha para o capital com bons olhos. Então eu acho que o Paraná tem tudo para atrair o capital. Eu acho que talvez pudesse faltar talvez um tantinho mais de agressividade de buscar esses investidores, né? Mas eu acho que temos tudo. Temos uma belíssima mão de obra, temos escolas, temos uma boa infraestrutura já instalada na capital e no interior, estradas, né? Energia, participamos do maior sistema energético do Brasil, né? Então eu acho que existe. Falta talvez um tantinho mais de agressividade em buscar alguns grupos empresariais, mas eu acho que nós temos tudo para continuar crescendo e trazendo e atraindo capitais para cá. A vizinhança, para fechar, com a cidade de São Paulo, que já nos atrapalhou muito no passado em outros momentos, poderia ser benéfica quando a cidade de São Paulo começa a ficar estrangulada em todos os sentidos, sentido principalmente de movimentação, de instalação industrial. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, eu sou um paulistano, nascido e criado na cidade de São Paulo, e que escolhi morar em Curitiba, porque a qualidade de vida em Curitiba é muito melhor que em São Paulo, na minha modesta opinião, na minha opinião pessoal, que não me escutem os meus paulistanos, meus amigos. Mas eu acho que muita gente gostaria de viver numa cidade, como é Curitiba, onde a qualidade de vida é melhor. O que nós não podemos ter é importar de lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, são os problemas de segurança que essas cidades têm e que estão tratando, e que às vezes pode vir para cá se a gente não tomar cuidado. Muito obrigado, sucesso para você nessa nova fase de vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós fechamos por aqui a entrevista e vamos agora para o bloco de turismo na sequência aqui no Paraná Business. Vamos ao bloco de turismo do Paraná Business de hoje. Quem conversa com a gente é Ricardo Mesquita, da BWT Operadora. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Por que o Ushuaia atrai tantos europeus e os brasileiros muitas vezes nem conhecem? Acho que principalmente pela divulgação do destino esqui e neve na Argentina. O brasileiro acaba conhecendo só Bariloche. Bariloche, querendo ou não, já virou um turismo massivo de brasileiros, tanto que na alta temporada você fala praticamente português e não espanhol. O volume de brasileiros é muito grande e isso não quer dizer que outros destinos na Argentina possam ser tão atrativos quanto e com um preço muito parecido e até às vezes mais barato. E quais são esses outros atrativos do Ushuaia?
Ushuaia tem vários outros atrativos, não só por ser um destino de esqui, e sim por ser um destino realmente turístico. Bariloche se resume basicamente à descida de esqui e só isso, algumas compras e coisas mais simples. Ushuaia já tem vários pontos turísticos, além de outros atrativos que podem ser feitos na neve, como os passeios de trekking, passeios com carrinhos com husky, passeios de 4x4, visita aos pinguins, leões marinhos e orcas na parte de litoral do Ushuaia, dentre outros vários atrativos que são muito mais interessantes do que só o esqui por si próprio. E mesmo fora da temporada de neve, tem muitos atrativos para quem quer visitar. Com certeza. Por ser uma cidade muito ao sul, neve existe o ano inteiro. Outros passeios, como o trekking e tudo mais, já ficam totalmente diferentes da temporada de esqui, por essa diferença que acontece nas temporadas. Você vai fazer trekkings mais em montanhas abertas, porém a parte de beleza é fundamental e extremamente presente em todos os anos. A parte das geleiras também é um dos pontos principais? Sim, os glaciares são muito conhecidos, não são tão próximos ao Ushuaia, mas seria o ponto principal de saída para conhecer isto na Argentina. Ushuaia é conhecido como a terra do fim do mundo, por ser a última cidade da América do Sul. No Chile é uma cidade pequena, não considerada turística, que é a última, mas Ushuaia é o ponto turístico mais conhecido e por isso é o conhecido como o último da América do Sul. Quando começa e quando termina a temporada de neve lá? A temporada de neve em Ushuaia é muito maior do que qualquer outro destino na América do Sul. Por estar muito localizado ao sul, ele inicia já no final de maio e vai terminar para final de setembro e início de outubro, enquanto que os outros destinos, como Vale Nevado e Bariloche, esse período é muito mais reduzido. E quais são as principais dicas para quem quer visitar o Ushuaia? Eu acredito que o povo brasileiro tem que tirar um pouco essa ideia de que Bariloche é o destino principal para esqui na Argentina. O Ushuaia é um destino com atrativos imensos, um preço muito bom e você pode utilizar ele praticamente durante o ano inteiro. Então, para quem quer conhecer um destino novo, que não é tão conhecido quanto os brasileiros, que você pode ter um conhecimento mais separado, não tendo aquele volume tão grande de brasileiros, esse é o destino específico para essa temporada. Quantos dias são recomendados? Normalmente, somente para esqui, 4 dias. Para quem já quer conhecer todos os outros atrativos, uma semana é ideal. Tá ótimo então, Ricardo. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você que acompanhou o Paraná Business de hoje. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio. Vestibular de Inverno FESP. Acesse suacarreirafesp.com.br. E BWT Operadora. Você imagina, a gente te leva. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba.